A graça e a paz. A graça e a paz. Eu vou ser breve e bem breve. Eu não quero manifestar minha opinião, não. Eu vou falar o que a Bíblia ela vai dizer para mim, vai dizer para o ser humano que essa aqui é a ferramenta do crente. A harpa, a harpa e a Bíblia sagrada. Amém? Eu peguei a dourada para ficar bem frisado. Amém? Primeiro, a Bíblia ela vai dizer em Gênesis primeiro que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas no princípio. Então, o princípio, ele vem de Deus. O princípio, ele é a manifestação de Deus até a formação do homem. Aí, ele se manifestou na terra, que era sem forma e vazia, e formou o homem. E quando a gente passa por essa situação de formação do homem, a Bíblia ela tem um decorrer da história da humanidade. Aí começa a se formar a história da humanidade. E a gente começa a analisar a Bíblia, a gente vê que os reis da terra, que consultavam os profetas, sobre eles vinham a vitória sobre as guerras. Na minha Bíblia, pelo menos, é o que tem. Quando os reis consultavam os profetas, vinham a vitória da parte de Deus sobre eles. E os reis que não consultavam, agiam por si mesmos, ou consultavam qualquer outro tipo de situação, iam a cativo. A minha Bíblia douradinha aqui, ela tem isso o tempo todo. É que eu não posso ler a Bíblia porque eu não tenho muito tempo assim, senão vou sair da linha de raciocínio. Quando Cristo ele veio, ele era aguardado e não foi reconhecido. Só que nem por isso ele deixou de manifestar os milagres, ele não deixou de escrever, ele não deixou de falar, de abrir o livro de Isaías e explicavam que sobre si ele ia levar todas as enfermidades. Ele explicavam aos discípulos que a missão, né, era dura a missão dele, e os discípulos ouviam. Ele pregava para 5.000 pessoas a novidade de vida e muitos não aceitavam. Até aí, tudo bem. Mas aqueles que aceitaram a Cristo, no tempo de Atos dos Apóstolos, muitos morreram à espada. Não era espada vírus, era a espada. Quando questionado Cristo sobre imposto, sobre algo que relacionado a governo, Cristo ele respondeu da seguinte maneira: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é adoração. A terra não pode parar de adorar a Deus. Eu vejo hoje uma cadeia de líderes que diz que é profeta, que é esse, que é aquilo, aos olhos de Deus, não é aos meus olhos não, aos olhos de Deus. Você não aprendeu nada, você é profeta por si mesmo. Amém? Porque quem é profeta levantado por Deus, defende o que está aqui, ó. As escrituras, é guiado pela palavra. Você quer ser guiado pela palavra? Eu já te provo logo que quando Cristo ele orou o Pai Nosso, ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Então, quando Cristo ele veio instituir o reino do céu sobre a terra. Ele veio do céu, deixou sua glória. O nosso mestre ele vem instituir o reino do céu. E em Efésios 6, a partir do versículo 10, fala sobre a armadura de Deus. Mas a Bíblia fala que Cristo ele desarmou o povo dele. Nossa arma é a palavra. Nossa arma é a palavra, a espada, que é a palavra de Deus. É a espada, é a palavra. Aí ele diz assim,
para que nós possais resistir o mal nos dias, né? Eu vou aqui rapidamente aqui em Efésios, porque agora, ó, é a palavra, amém? A palavra vai falar por si, e até agora eu só tenho falado pela palavra, amém? E tem muitos exemplos, porque a própria Bíblia ela é um livro espiritual manifestando a sua glória aqui no mundo, né? Material. Né? Vamos lá, olha o que Efésios diz. Efésios, ele diz assim, do 6 ao 10, né? Aqui, aleluia. Já estou em Efésios. É difícil, né? Chegar no entendimento, né? Aleluia. Vamos lá no 6. Aleluia. Glória a Deus. Olha o 6, ele diz assim, ó. Aleluia. Lá, 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 lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora eu quero só fazer uma pergunta, e eu quero perguntar agora para todo aquele que está dizendo que nós temos que recuar. Irmão, para adorar a Deus não tem recuo, não. Para adorar a Deus não existe recuo, porque a Bíblia diz que para as coisas de Deus não há lei. Então, todo governador, todo aquele que se levantar contra Deus, vai ter um preço a pagar para com Deus, porque ele pode instituir o governo dele, ele pode pedir que a gente limpe nossas mãos, e é até bom porque diz que para entrar no céu tem que estar com as mãos limpas e o coração também, mas parar o Criador, aí não pode. Vai entrar num grande colapso, porque o próprio Deus disse que vai enviar 4 anjos. Quando enviar 4 anjos que a terra queimar, aquele que não adorou a Deus pela opressão do homem vai ficar na terra, bicho. Vai ficar na terra. Eu falo bicho mesmo, porque vai ser comido pelos bichos. Então você tem que ser guiado pela palavra, não com arma, mas com a espada de Deus, que é a sua palavra. Então, eu vim aqui tirar o chapéu pro grande líder espiritual Silas Malafaia, que bateu de frente, e o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, quando se é para dar aquilo que é de Deus, que é adoração, o homem não tem nada a ver com isso. Então, você aí que é pastor, que está falando que o líder Malafaia é um homem de Deus, amém? Eu nem conheço, não quero nem ver. E se um dia eu ver, eu vou dar um abraço nele e apertar as mãos mesmo, porque ele mostrou que um líder tem que estar preparado. Então, a gente acha um monte de papagaiada, agora preparado é poucos. Preparado é poucos, e eu ainda vou dentro da palavra, que diz que milhões serão enganados com Maria do Mar. Quem é enganado, sai da palavra. Quem vai pela palavra não é enganado. Então, se eu servir a um Deus que levou sobre si todas as enfermidades, todo o meu pecado, toda a culpa, toda a enfermidade, e eu trocar ele porque eu estou temendo a um vírus, então, com certeza eu sou um dos enganados. Amém? Silas Malafaia, minha saudação para você. Em nome de Jesus, a gente vamos se encontrar um dia lá na glória. Amém? Porque quando mataram aqueles que queriam seguir a Jesus, depois que Cristo subiu para arrumar lugar para nós, não chamou-se espada vírus. E eles deram a vida, mas eles têm galardão no céu. Amém? Então eu quero deixar aqui a pronúncia que quando Cristo veio, ele instituiu o reino do céu aqui na terra. Então nós não somos mais desse mundo, fazemos parte de um projeto do céu, amém? Para a remissão dos pecados. A graça e a paz, e Deus fique com todos. Eu não vou deixar de adorar, amém? Eu sou um adorador, para isso eu fui chamado.